Fala Santista, 6-0, hein? Como o Neymar faz bem para o Santos. O Neymar faz muito bem ao Santos Futebol Clube. O Santos venceu por 6-0 o Velo Clube e está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos vai enfrentar o Novo Horizontino. O Santos vai jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, em jogo único pelas quartas de final do Paulistão. Agora, vamos falar sobre esse jogo? Como o Neymar faz bem ao Santos Futebol Clube. Só o fato do Neymar estar presente no banco de reservas, o clima da Vila Belmiro era totalmente diferente. Você olhava para os jogadores e os jogadores do Santos estavam com um aspecto, uma fisionomia diferente dos outros jogos. Os jogadores estavam mais confiantes, os jogadores pareciam com um semblante mais determinado, entendendo que hoje era um jogo decisivo para o Santos. E o que nós vimos hoje o Santos fazendo em campo foi encarar essa partida de fato como decisiva. Tanto é que o Santos já estava vencendo por 6-0 no final do jogo e o Santos continuou pressionando, o Santos continuou tentando fazer mais gols. Até chegou a fazer o 7º, mas o juiz anulou por conta da bola ter batido na mão do Vinícius Lira. E é isso que a gente vem pedindo do Santos há muito tempo. Inclusive, até mesmo a formação tática que foi colocada hoje em campo pelo Vojvoda. O Juan até mandou, o Juan Ferreira, ele sempre vem comentando aqui no canal, né, de que ele queria que o Santos jogasse no 4-4-2. Ele até mandou pra mim uma mensagem no Instagram do canal, falando, poxa, toda vez eu falo pra você, o Santos precisa jogar no 4-4-2, o Vojvoda fez isso hoje e o Santos jogou muito bem. E foi mesmo que a gente viu em campo. O Santos hoje jogou com 4 meio-campistas, o Barreal jogando como meia mais avançado pela direita e o Moisés jogando como meia pela esquerda, e os dois jogaram muita bola. Principalmente o Moisés, que também deu uma outra dinâmica para o meio-campo do Santos, né? Agora, o que falar desse meio-campo com Gabriel Bontempo e o William Arão, né? O Arão voltou e parecia que nem estava fora dos últimos jogos. Eu até fiquei surpreso quando eu vi o Arão começando o jogo, porque eu não esperava o Arão começando, esperava que o Arão fosse entrar ao longo da partida. Mas aí você vê a diferença de um jogador como o Arão, né? É um cara que mesmo se recuperando de lesão, ele quis ir para o jogo. Ele passou a confiança para o treinador de que ele poderia começar como titular e que ele estava disposto e preparado para isso. E isso aconteceu, ele entrou, fez um grande jogo, como a gente já está acostumado com o William Arão. E o Bontempo, que jogador, né? O Santos tem um grande meio-campista. O Bontempo hoje fez uma excelente partida, mais uma dele, grande partida do Gabriel Bontempo. Então, falei sobre alguns destaques individuais. Ainda sobre os destaques individuais, gostei muito da partida do ataque santista também, Tassiano e Gabigol. O Gabigol ele jogou hoje mais como um segundo atacante, né? Ele saía mais da área, vinha buscar mais o jogo e deixava o Tassiano posicionado como centroavante, ele lá é quem ficava mais avançado. Isso deu muito certo. O Gabigol ele não estava conseguindo se posicionar bem nas últimas partidas, porque ele como centroavante estava sempre ficando à frente da defesa, sempre ficando impedido. Hoje que ele saiu mais, que ele teve mais liberdade para se movimentar, ele fez uma partida muito melhor do que as últimas. Quando o Gabigol ele sai da área, ele tem habilidade. Ele é um jogador inteligente. Então ele mostrou isso hoje, fazendo 2 gols, e o segundo dele foi um belíssimo gol, né? Que partida também fez o Gabigol, e eu gostei do Tassiano. O Tassiano inteligente. O Tassiano é aquele cara que dentro da área tem se mostrado bastante decisivo, e já é o artilheiro do Santos junto com o Gabigol nessa temporada. Então, interessante a gente ver que o Santos está começando a encontrar algumas peças ao longo dessa temporada, e espero que o Santos possa, agora com essa vitória 6-0, classificação à próxima fase, quem sabe isso dá um ânimo para os jogadores, a volta do Neymar, tudo isso pode cooperar para que o Santos possa melhorar nos próximos jogos e quem sabe o Santos chegar à próxima fase do Campeonato Paulista tem chance. É claro que o Novo Horizontino é um adversário difícil, mas o Santos tem tudo para se classificar às semifinais do Paulistão. Falei sobre esses destaques, também gostei da entrada do Miguelito, o Rony também entrou muito bem, o menino fez um golaço, que golaço do menino, interessante. Eu até estava conversando aqui enquanto assisti o jogo, você percebeu que eu estou num cenário diferente, né? Porque hoje estava assistindo o jogo com o meu pai, com o meu irmão, e eu estava conversando com o meu pai aqui ao assistir o jogo. Há uma dúvida, e eu fico com essa dúvida, quem seria melhor, Menino ou Bontempo? Apesar do Menino já ter feito 2 gols e o Bontempo ainda não ter feito gol com a camisa do Santos, mas eu prefiro o Bontempo do que o Menino. E eu vou te dizer o porquê. O Bontempo é um meio-campista que ele dá uma dinâmica para o time. Você pode perceber que o Bontempo ele não fica posicionado apenas aonde o treinador o coloca. O Bontempo é aquele cara que se movimenta no campo inteiro. Aonde você olha, o Bontempo está presente. Então eu gosto muito desse menino. Espero que o Vojvoda continue deixando ele como titular. Ele precisa ganhar confiança. O mosquitinho veio bem na minha cara, né? Mas ele precisa ganhar confiança e isso só virá com jogos.
Ele tendo uma sequência de jogos, uma sequência de partidas, ele vai ganhar confiança e tem tudo para assumir a titularidade com o William Arão no meio-campo do Peixe. Então falei sobre isso. Agora vamos avaliar aqui os jogadores. Vamos avaliar um a um. Como eu disse, o Santos jogou então no 4-4-2. Gostei da escalação do Vojvoda hoje, muito interessante. Gostei dessa dupla de ataque, muito legal o que a gente pôde ver hoje em campo. Vamos lá, Brazão. Nota 6 para o Brazão, foi um mero espectador, apesar de que logo no começo do jogo o Velo Clube veio atacando, veio tentando pressionar o Santos, e houve uma finalização logo no começo do jogo, com uma bela defesa do Brazão. Quando começou o jogo daquele jeito, pensei, será que o Santos vai fazer o papelão que vinha fazendo nos últimos jogos? E ainda bem que o Santos demonstrou isso, que não, que o Santos sim queria fazer diferente nessa partida. Como o Brazão só fez essa defesa, foi um mero espectador, nota 6 para o Gabriel Brazão. O Mike, eu gostei hoje que o Mike foi mais participativo. É claro que a gente também tem que ponderar, em algumas análises, de que o Velo Clube era um time, e é um time mais fraco, é um dos mais fracos do campeonato, tanto é que foi rebaixado à Série A2, e ele estava mais exposto hoje, porque o Velo Clube precisava do resultado. Então eles não vieram hoje com foco na defesa, o Velo Clube veio hoje para tentar atacar o Santos. Isso, querendo ou não, deu muitos espaços, até mesmo para que o Mike avançasse. Você pode reparar de que nos outros jogos o Mike pouco avançou, hoje não. Hoje, justamente por conta desse espaço que ele tinha, ele foi avançando, ele tinha sempre espaço para carregar a bola, e por isso o Mike fez hoje uma partida muito bacana. Foi a melhor do Mike com a camisa do Santos, vou dar uma nota 6,5 para o Mike. Zé Ivaldo, vou dar uma nota 6, ele não é um zagueiro ainda de confiança, mas hoje ele pouco trabalhou, ficou mais criando jogadas, né, na saída de bola do Santos do que o contrário, nota 6 para ele. Luan Pérez, nota 7, ele foi o melhor zagueiro do Santos hoje, grande partida do Luan Pérez. Vinícius Lira, 6,5. Também trabalhou bastante no campo de ataque. Ele tentou alguns dribles, ele não tem a mesma habilidade do que o Souza, né? O Souza tinha o drible em velocidade e isso era algo positivo do Souza. Mas é claro que o Vinícius ainda tem muito a evoluir na carreira. Eu gosto dele, acho que ele pode sim se tornar um grande jogador, mas ele ainda está no começo. Então a gente tem que entender os erros que são naturais para um jogador de 18 anos, né? O Arão. Ei, Arão, hein? Que falta que você estava fazendo. Eu já disse isso aqui em alguns outros vídeos. O Arão é meio time do Santos. O William Arão é meio time do Santos. Esse cara entrou hoje e ele deu uma outra cara para o Santos. Nota 7,5 para o Arão. Grande partida do volante santista. Bom tempo, 7,5. Esse cara joga muita bola. Se o Vojvoda, como eu disse, continuar confiando no menino, ele tem tudo para se tornar um grande meio-campista e titular absoluto do Santos. Barreal, gostei dele no primeiro tempo. Ele saiu logo no intervalo, mas gostei das movimentações do Barreal. Sempre caindo pela direita, mas dando uma dinâmica para o Santos no campo de ataque, também aprofundando muito, principalmente em jogadas em que ele recebia do Mike, ele sempre dava a opção de passe para o Mike, ou então ele esperava o avanço do lateral direito para poder conseguir fazer uma tabela, também tentava jogadas por dentro. Gostei do Barreal, gostei da partida do meio-campo santista. E o Moisés, que partida do Moisés, ele entrou bem contra o Atlético Paranaense, se movimentando, ajudando no contra-ataque, e hoje ele fez uma grande partida. Foi um dos melhores em campo pelo lado do Santos. Nota 7,5 para o Moisés. Que golaço de cabeça, né? É difícil a gente ver golaço de cabeça. E hoje foi um golaço de cabeça do Moisés. Nota 7,5 para ele. Tassiano, nota 7. Mais um bom jogo, decisivo, dentro da área. Bobeou com o Tassiano. Ele bota para dentro. Lá ele, como diz os nossos colegas da Bahia. Gabigol, nota 8 para o Gabigol. Gabigol fez um grande jogo. Como eu disse, como segundo atacante, ele tem mais liberdade para se movimentar. Me parece que o Gabigol, na verdade ele já comentou isso enquanto ele estava sendo comandado pelo Dorival Júnior, quando o Dorival colocava Pedro e Gabigol para jogarem lado a lado. A maior parte da imprensa comentava que não tinha como jogar os dois, porque os dois eram centroavantes, mas o Gabigol, ele tem essa mobilidade. Ele é um cara que quando ele fica preso dentro da área, ele acaba ficando impedido várias vezes, porque ele não tem esse senso de posicionamento de um centroavante. Agora, quando ele tem essa liberdade para voltar, para buscar a bola no meio de campo, para tentar criar jogadas, ele sabe fazer muito bem isso, tanto é que hoje ele deu uma assistência, fez 2 gols, foi extremamente decisivo, o melhor em campo. Nota 8 para o Gabriel Barbosa. E o Neymar, hein? O Neymar é muito importante para o Santos Futebol Clube. A presença do Neymar no jogo mudou o clima. A torcida estava diferente, os jogadores estavam diferentes, o Neymar entrou querendo muito, e isso faz toda a diferença. Nota 7 para o Neymar, ainda está abaixo do que ele pode fazer, porque a gente sabe o craque que ele é, mas a gente vê que o cara tem um toque diferente na bola, é um cara que tenta o drible quando pode, é um cara que parte para cima, e os jogadores do Velo, pelo menos o camisa número 13, não me lembro o nome dele, não sei se é Luiz Otávio, o cara veio para quebrar, hein? Ele cumpriu o que o torcedor do Velo Clube lá tinha pedido no treinamento nessa semana. Mas o Neymar
Até depois disso ele ficou bem irritado, isso acabou até comprometendo um pouco. Sofreu um pênalti, o árbitro não deu. Nota 7 para o Neymar. Gostei, por ser a estreia dele. Gostei da participação do Neymar. Miguelito, nota 7. Esse menino também é muito bom de bola, tem uma boa movimentação, um bom passe, visão de jogo. Aquele passe que ele deu para o Neymar, que o Neymar finalizou a bola para fora, foi um grande passe do Miguelito. É um cara que tem muita visão de jogo. Gosto bastante deste menino. O menino, que entrou também no segundo tempo, fez um golaço. Eu acho ele menos participativo no meio de campo do que o Bom Tempo, mas ainda assim, gostei daquele gol. Então não tem como dar uma nota menor do que 7 para o menino. O Rony entrou bem também, se movimentando, deu o passe para o Roleiser no último gol do Peixe. O Rony é um jogador que pode ser bastante importante para o Santos nesta temporada. Gostei e muito deste jogador. O Rony, nota 7 para ele. E também para o Roleiser, que entrou, pouco tocou na bola, mas no primeiro toque na bola do Roleiser, foi gol do Santos. Nota 7 para o argentino. Olha, eu tinha dito que seria 3-0. Eu vi aqui nos comentários várias pessoas falando 5-0, 4-0. Eu pensei, caramba, tá todo mundo na expectativa. E de fato, o Santos goleou, ninguém acertou o placar, mas um abraço pro Juan, o Juan Ferreira, que mandou para mim uma mensagem também no Instagram. Inclusive, se você quiser, se inscreva lá, melhor, siga o Instagram. Eu não sou muito de mexer no Instagram, não sei mexer tanto nessa rede social, mas se você quiser, siga o Mundo do Santos também lá no Instagram, tá? E um abraço pro Juan, que mandou uma mensagem e falou, pô, toda vez eu tô pedindo aqui no canal 4-4-2 e o Voivoda fez hoje e o Santos jogou muito bem. Então, um abraço para você, Juan, um abraço para você que também está assistindo, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua visão, o que você achou, quem foi o melhor em campo. Deixa aí, eu quero saber o que você está pensando sobre esse jogo e a sua expectativa. Santos e Novo Horizontino, hein? Na próxima fase. Dá para passar? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Este é o canal Mundo do Santos. Com vitória, com goleada, é mais do que nunca o melhor momento para você se inscrever. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, porque é muito importante. Amanhã estaremos de volta trazendo aqui um resumão e o vai e vem das negociações do Santos. Todas as movimentações do Peixe no mercado eu vou trazer para você amanhã aqui no canal, tá bom? Um abraço para você, nos vemos de volta amanhã no Mundo do Santos.